Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade na nossa aula de soteriologia. A gente começou aí a primeira aula fazendo uma pincelada sobre diferenças soteriológicas do pensamento calvinista para o pensamento arminiano, um pouquinho lá dos fundamentos lançados no pensamento agostiniano, né? Com Agostinho de Hipona, lá nos primeiros séculos do cristianismo. E hoje a gente vai se distanciar um pouquinho desses conflitos, dessas divergências de opinião em relação a se Deus predestinou, não predestinou, se predestinou um grupo, se predestinou pessoas específicas. E a gente vai começar a entender salvação de uma maneira mais geral, tá? E as próximas aulas vão ser mais sobre temas específicos: regeneração, santificação, reconciliação, expiação, propiciação. Então, a aula 3 e 4 ela vai tratar principalmente desses tópicos, o que cada um significa, como que a Bíblia trata cada um desses tópicos, tá? Então, essa aqui é uma aula meio que intermediária, onde a gente vai trabalhar principalmente a questão dos tempos da salvação, a salvação que acontece no passado, no presente, no futuro, e vamos dar um foco nos dois pilares da conversão, que é a fé e o arrependimento, né? Vamos dar uma olhadinha o que a Bíblia fala quando fala sobre fé e o que ela fala também sobre arrependimento, alguns conceitos, e vamos tratar principalmente dessas ideias hoje, certo? Então, vamos lá. Os tempos da salvação, a gente deu uma resumida muito breve aqui, tratando da ótica da pessoa que já se converteu. Tá? Então, a gente pega, no passado, fomos salvos do pecado através da regeneração e justificação. No presente, somos salvos do poder do pecado pela santificação. E no futuro, seremos salvos da presença do pecado através da glorificação do corpo. Vamos por partes, né? Cada um dessas pequenas palavras aqui, a gente vai estudar ela com mais calma a partir da terceira aula. Regeneração, a gente vai estudar ela a parte, justificação a gente vai estudar a parte também. A gente vai trabalhar também essa questão da santificação e depois a transformação do corpo, a glorificação do corpo. É algo que a gente já trabalhou principalmente em escatologia, em antropologia, e aí a gente vai fazer esse encontro aqui entre essas duas disciplinas, né? Então, aqui a gente tem a ótica de uma pessoa que já se converteu. Então, no passado, como que a gente é salvo? Como que a gente foi salvo do pecado? Através da regeneração e da justificação. Eu não vou entrar a fundo nesses dois tópicos aqui agora, mas, resumidamente, o que é regeneração e o que é justificação? A regeneração é uma doutrina bíblica que entende um novo nascimento do homem, tá? Não um nascimento carnal, não um nascimento ideológico, ele é muito mais um nascimento espiritual. Ele não é uma ação meramente humana, o homem não decide nascer de novo, né? Ele é uma ação totalmente do Espírito de Deus. A gente vai trabalhar alguns versículos. Agora, até estou aqui me confundindo, que eu estava preparando a aula 2 e a aula 3 no mesmo dia, se é hoje ou se é na próxima. Mas a regeneração, ela vai trabalhar textos como, por exemplo, João capítulo 3, talvez seja o texto mais icônico para falar sobre regeneração, que é aquele momento em que Nicodemos, com medo de represálias, com medo de ser visto, ele se encontra com Jesus à noite, e aí ele já vai elogiando Jesus, dizendo que ele é de Deus, porque ninguém pode fazer o que ele faz se Deus não for com ele. E aí Jesus ele já corta o papo pela metade e já vai direto ao assunto dizendo que ninguém pode nascer, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. E aí a discussão ela vai girar em torno dessa ideia do nascer de novo. Vai ter outros versículos do Novo Testamento que vai trabalhar essa ideia, e aí a base de tudo isso é que a regeneração ela é algo extremamente necessária, né, para a salvação do homem. Ela é algo que o Espírito Santo opera, tá, no homem, é algo espiritual e, é claro, né, é algo que vai seguir uma linha
por exemplo, da recepção da palavra, da maneira como o homem responde à fé, mas é algo que Deus ele também faz no homem, né? É aquele novo nascimento que onde a nova criatura ela começa a dar os seus sinais de vida no lugar da velha criatura. Então a regeneração é esse processo, a gente vai trabalhar alguns versículos depois, mais para frente, que vai dando base e vai elucidando para a gente um pouco melhor o que é esse novo nascimento, o que a Bíblia entende como novo nascimento. A gente vai usar exclusivamente aí o Novo Testamento para isso. E a outra doutrina é a doutrina da justificação. A doutrina da justificação ela é vista como uma condição legal, né? O homem, ele, desde que pecou, está no banco dos réus. A gente entende que todo homem nasce com pecado e vai cometer pecado, né? Lembra quando a gente falava de pelagianismo? A gente falou na aula passada também. Pelágio foi um herege, vamos colocar assim dizer, né? Um teólogo aí dos primeiros séculos, que acreditava que o homem não herdava o pecado original de Adão, ele nascia com uma tábua em branco e podia, se ele quisesse, viver a vida inteira sem pecar. Cita alguns exemplos de homens que a Bíblia não fala que pecaram, né? E a igreja nunca concordou, pelo menos o ramo oficial da igreja nunca concordou com o pelagianismo, com essa ideia de que o homem pode não pecar, né? Embora a maioria não escolha ir por esse caminho. E então o homem está no banco dos réus, caminhando para o inferno, e aí entra a doutrina da justificação, que é o fato de que Jesus ele pagou o preço que o homem deveria pagar. Jesus ele pagou a sentença, ele recebeu sobre ele a culpa e a condenação que deveria vir sobre os homens. Sendo assim, o homem ele é juridicamente considerado justo. A sentença dele é mudada de condenado para justificado. Então, isso é algo que acontece no mundo espiritual quando o homem ele recebe a Jesus, ele recebe o seu senhorio, ele recebe a sua palavra, ele crê nele pela fé e recebe esse título, né? Todos aqueles quanto creem em Jesus são recebidos como filhos de Deus e agora passou da morte para a vida, como diz aí o evangelista João, um dos 12 apóstolos. Então a doutrina da justificação é aquela que trata esse aspecto legal. O homem ele era culpado e agora, sem que ele mereça, sem que ele tenha cumprido a sentença dele, sem que ele tenha feito nada, ele é considerado justo por conta daquilo que Jesus fez por ele. Tá? Então, a gente entende que a salvação ela aconteceu no nosso passado quando recebemos a Cristo, quando fomos regenerados, né, quando nascemos de novo, por conta daquilo que o Espírito Santo fez em nós, e quando fomos justificados, né? Então é um processo aí praticamente duplo que acontece no ato da conversão humana. Depois, a gente é salvo no presente. No presente, a gente é salvo do poder do pecado, através da santificação. A santificação, ao contrário da justificação, é algo progressivo. A santificação é algo que necessita ser atualizada, né? Quando a gente trabalha esse tópico, santificação, ser santo, a gente está falando aqui não sobre perfeição, né? O pessoal costuma associar muito santificação com perfeição. Mas a palavra santificação, ela sempre, desde o Antigo Testamento, fez referência à separação, né? Quando alguém era santificado para Deus, era uma pessoa que ia ser separado para uma função especial, né? Quando um objeto dentro do tabernáculo no Antigo Testamento ia ser santificado, ele era separado para ser utilizado em alguma coisa para Deus, ou um animal que ia ser sacrificado. Então, a santificação é esse ato de separação de alguma coisa. E aí, como consequência dessa separação, essa pessoa, esse animal, esse objeto, ele tinha regras específicas. Por exemplo, a Arca da Aliança era um objeto santo no Antigo Testamento. Ela não poderia ir em cima de carros de bois, tinha que ser levado nos ombros dos levitas.
né? Não era qualquer pessoa que podia olhar para a Arca da Aliança. Então, ela era um objeto separado, santificado, por isso tinha regras especiais. Os nazireus, por exemplo, eles eram santificados, homens que eram consagrados a Deus para funções específicas. Então, o nazireu não podia beber vinho, não podia comer uva, não podia raspar o cabelo, ele passava por regras específicas. A santificação, ela vem nessa mão. Uma vez que entendemos que o cristão ele deve ser santo, que ele foi santificado para Deus e que ele deve se santificar, a gente entende que ele precisa se abster das práticas do pecado, de tudo aquilo que a Bíblia diz que corrompe o homem ou o afasta de Deus. E isso é algo progressivo. Se eu não me santifico, o poder do pecado ele opera sobre mim. Né? Se eu não me guardo da prostituição, da avareza, da ira, da mentira, todas essas coisas elas me compram, todas essas coisas elas me dominam, né? E o pecado naturalmente vai ter poder sobre mim. Tá? Então a santificação ela nos salva das consequências do pecado. Porque mesmo que eu tenha me convertido, eu nasci de novo, eu fui justificado, se eu continuo vivendo uma vida de pecados, então o poder do pecado está sobre mim, a recompensa do pecado, e aí eu passo da vida para a morte novamente, eu volto aí a estaca zero. Então, nesse sentido, a salvação, como eu posso dizer, a salvação ela me guarda no presente através desse processo de santificação que precisa ser algo cotidiano. Bom, e no futuro, como que a salvação ela me atinge no futuro? Aí a gente já parte para o campo escatológico, 1 Coríntios 15, lá no finalzinho, na regeneração do corpo, no final dos tempos, na vinda de Jesus, no dia do arrebatamento, no dia em que os nossos corpos forem transformados, a realidade do pecado ela vai ficar para trás, nós vamos ter corpos espirituais, não haverá mais tentação, pecado, então a gente é salvo definitivamente no futuro. Porque a gente sempre tem essa questão, mas você é salvo ou você não é, você pode perder a sua salvação, enfim. Sim e ainda não. O reino de Deus ele já está presente, mas ainda não chegou na sua plenitude. Então, um homem ele pode dizer que é salvo porque ele vive a vida de Deus, ele recebeu a Cristo, ele anda segundo a vontade de Deus, mas não plenamente, porque ainda aguardamos a vinda de Jesus e a consumação de todas as coisas, quando de fato seremos salvos e aí não haverá mais retorno para uma vida de pecado, não haverá necessidade de santificação, porque todos estaremos com Deus. Então, nesse sentido aqui, o autor ele trabalha esses tempos da salvação. No passado, por conta daquilo que Deus operou no homem no tempo da sua conversão, na regeneração e a justificação. No presente, por conta do processo de santificação, o qual o Espírito Santo também auxilia o homem, e também no futuro, por conta da transformação do corpo num corpo glorificado no dia da vinda de Jesus. Bom, e aí a gente trouxe algumas descrições, o autor ele vai ser bem mais extenso, eu tentei resumir aqui como que ele fala sobre essa salvação no passado. Eu não vou conseguir colocar a Bíblia aqui hoje no meu notebook, porque a gente está sem internet, sem energia elétrica, e aí a gente vai dar uma lida aqui direto na Bíblia mesmo, tá? Então, a gente falou sobre a hereditariedade do pecado, e um dos principais fundamentos para essa doutrina está lá em Romanos, capítulo 5, primeira carta aí do Novo Testamento, logo depois de Atos. Romanos capítulo 5, versículo 12, se eu anotei corretamente, está escrito pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então aqui um versículo que ilustra bem essa característica da hereditariedade do pecado e a maneira como o pecado atingiu toda a humanidade. Tá? E aí, a sequência desse texto vai começar a entrar naquela teologia dos dois Adãos, o primeiro Adão e o segundo Adão, comparando Adão com Jesus. Né? Então, mas se por um entrou a morte, também por um entrou a vida. E aí eu vou continuar lendo Romanos capítulo 5, no versículo 15, está escrito assim:
mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, ou seja, pelo pecado de Adão, né, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então é ele exemplificando a maneira como, pelo pecado de um homem, toda a humanidade foi feita pecadora. Aí a gente pode até questionar, pô, injusto, né? Não era melhor confinar o pecado só lá em Adão mesmo e deixar cada um escolher a sua vida? Não tinha como Deus fazer um mecanismo para deixar Adão só lá com a consequência do pecado dele, depois cada um que nascer escolhe o que faz, né? Então, a maneira como Deus nos criou, temos muitas perguntas sem respostas, mas a maneira como Deus nos criou proporcionou essa hereditariedade do pecado, né? Mas a resposta, a recompensa, ela vem exatamente no mesmo sentido. Se por um entrou o pecado que passou para todos, exatamente também por um, Jesus Cristo, entrou a graça que também se tornou acessível a todos, né? Então, mas não é assim o dom gratuito, no caso a salvação, sempre que fala de dom gratuito, a gente está falando da salvação, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, ou seja, como o pecado, né? Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus. Do versículo 17 ao 19, ele segue: como se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, no caso a morte de Jesus, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela obediência de um só homem, muitos foram feitos... Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então aqui começa essa comparação entre Adão e Jesus, né? Pelo sacrifício, pelo pecado de Adão, a terra se encheu de pecado. Pelo sacrifício de Jesus, a terra se encheu da graça, né? e de salvação. Tá? Aí a gente deixou no slide, né? A graça pelo qual o homem é salvo é o dom gratuito de Deus. E aí a gente resumiu esse conceito de salvação pela graça em alguns poucos versículos que a gente vai estar lendo também, né? Ainda em Romanos, no capítulo 6, está escrito assim no versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, veja como Paulo ele usa bastante essa expressão, o dom gratuito, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí, seguindo aqui o slide, por meio dela o homem é justificado. Aí eu usei o Romanos 3:24, tão clássico, né? A gente usa bastante esse versículo. Mas também por nossa causa... Opa, eu pulei o capítulo aqui, então Romanos 4, Romanos 3:24. Agora vai. Sendo justificados, aí a doutrina da justificação, gratuitamente, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, você pode ver que Paulo ele é bastante enfático na hora de falar em dom gratuito, na hora de falar em graça, na hora de falar que o homem ele não alcança a salvação. Ele recebe isso gratuitamente por Jesus. Seja na carta aos Romanos, ou seja em Éfeso, que é o que a gente vai ler agora. Logo, aqui no slide, não pode ser adquirida por esforço humano. Aí a gente deixou um textinho de Efésios 2:8. Deixa eu avançar aqui um pouquinho. Efésios 2:8 está assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, né, daquilo que o homem faz, para que ninguém se glorie. Então Paulo ele reforça essa ideia aí também. Então o homem ele só precisa receber essa salvação pela fé.
né? E como a gente comentou na visão arminiana, receber a salvação não é uma obra, né? É só você dizer sim ou não para aquilo que Deus ele já fez de graça para você. Então, essa aqui é a questão da salvação que acontece no passado. Então, a gente tem um pecado que entra na humanidade por Adão, passa a todos os homens, está lá em Romanos 5,12, e aí a gente tem a graça agora sendo oferecida por Jesus também a todos os homens, Romanos 15, do 17 ao 19, e aí alguns versículos embasando que a salvação ela é por essa graça que Jesus nos deu, por esse dom gratuito, essa oferta de paz com Deus que nós não tínhamos como alcançar por obras nem por nada que nós fizéssemos. E aí a apostila vai entrar, aqui eu tentei resumir o máximo possível, nessa teologia dos dois Adãos, né? No primeiro Adão e no segundo Adão. Adão, de fato, e Jesus, né? E aí tem uma parte onde ele tem formas correspondentes, alguns teólogos, alguns judeus marcam, por exemplo, que Adão e Jesus teriam chegado no mesmo mês, no mês de Nissan, que é o primeiro mês do calendário judaico. Em Adão você tinha as duas potencialidades em relação à sexualidade, porque de Adão era homem, né, e de Adão também veio a mulher, então havia nele a potencialidade masculina e feminina. Isso aqui é uma ideia, tá? Não estou dizendo que seja assim, é uma forma de pensar. Da mesma forma como em Cristo existe Cristo e a igreja em um só, assim como em Adão estava Adão e Eva, né? E aí Eva surge do sono de Adão, né? Quando Deus coloca um sono... Perdão. Quando Deus coloca um sono sobre Adão, ele faz surgir Eva da mesma maneira que quando Jesus ele morre, então de um sono nasce a igreja. Então tem uma parte aí para formas correspondentes entre Adão e Jesus, mas o que a Bíblia trata muito mais é a forma antagônica, né? O que há de diferente. 1 Coríntios 15, 45, o primeiro Adão é alma vivente, o segundo é espírito vivificante. Em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados, 1 Coríntios 15, 22. Então, por um, todos se tornam pecadores, por outro, todos são justificados. Tá? Como a gente já falou bastante sobre esse tópico, aqui eu não vou entrar tanto nesses textos de 1 Coríntios 15, porque eles tratam basicamente da mesma ideia. Salvação no presente e no futuro, né? Então, mesmo já tendo sido salvo, o poder do pecado ainda opera no presente. A gente tem Paulo falando muito sobre isso, né? Na verdade, a grande maioria das cartas de Paulo trata sobre um assunto específico, mas ele sempre dá uma volta e fala sobre uma série de pecados que o homem tem que evitar. A ira, a cobiça, a luxúria, a prostituição, a bebedice, várias práticas. E aqui em Romanos 7, eu não vou ler esses 10 versículos, né, ele fala sobre o bem que ele quer fazer, que ele não faz, mas o mal que ele reprova, esse ele faz todo dia, né? Paulo, a gente viu em um pequeno texto na aula passada, que mesmo que ele fosse missionário, chamado por Deus com toda a experiência, ele temia perder a sua própria salvação, né? Ele temia ganhar para Deus no mundo inteiro e perder a sua própria salvação. Então, no Romanos 7, você tem um pouquinho sobre essa descrição de Paulo, sobre como o pecado opera sobre os homens, né, até os dias de hoje, e essa necessidade de santificação, ela é bem real, como a gente comentou. E aí, no futuro, a gente tinha comentado o texto de 1 Coríntios 15. Eu vou dar uma lida rápida, eu sei que a gente já passou por ele em outros momentos aqui do curso, mas para não ficar muito desconexo, para falar sobre salvação no futuro e a redenção do corpo. Na apostila, tem uma ideia de que essa transformação do corpo, né, algo que a gente fala em antropologia também, é para que o seu corpo se torne idêntico ao corpo de Jesus glorificado. Lembrando que você tem o corpo de Jesus natural, que andou sobre essa terra. Você tem o corpo de Jesus ressuscitado, que é aquele que saiu do túmulo depois de 3 dias. E você tem o corpo de Jesus glorificado, que é aquele que João vê no Apocalipse, né? Óleo de fogo, pés do latão luzente, as vestes brancas.
e possivelmente ela foi vista no monte da transfiguração. Então, a Bíblia fala sobre um corpo transformado que os crentes irão receber, mas não fala se é exatamente a imagem do corpo de Jesus. A Bíblia fala que assim como ele é, nós o veremos, pois assim como ele é, nós seremos, né? Então, mas em relação a características físicas, né, a gente sempre tem certo cuidado na hora de bater o martelo para afirmar com muita certeza esses eventos escatológicos. Então, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, está escrito assim: E eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, falando sobre a morte, mas todos seremos transformados, no versículo 53 e 54, porque convém que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e este corpo mortal se revista de imortalidade. Quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e este corpo mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então, isso aqui é um texto que embasa esse conceito de salvação no futuro, quando o nosso corpo ele for redimido. Bom, a gente deixou um pequeno trecho aqui sobre o que a apostila fala em relação à origem da salvação, tá? Quando a gente fala sobre a origem da salvação, é aquela historinha que a gente já está acostumado, né? Desde antes da fundação do mundo, Deus ele planejou criar os seus filhos, o seu povo, né? Previu a sua queda, né? E se propôs a enviar Jesus para redenção da humanidade, né? E daí para frente você tem alguns versículos que trabalham essas ideias. Talvez o que a apostila chama de proto-evangelho, o evangelho mais antigo que tem, está lá em Gênesis 3,15, que eles consideram até uma profecia messiânica. Depois que Adão e Eva caem em pecado, Deus fala que do ventre da mulher sairia um que a serpente feriria o calcanhar, mas ele esmagaria a cabeça dessa serpente, dando a ideia de que Jesus é esse Messias prometido que esmagaria Satanás e os seus planos. João 3,16 é aquele versículo bem clássico, né, que a gente gosta bastante, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí eu queria só ler o de 2 Coríntios 5,19. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens, não colocando sobre os homens os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Tá? Então, é isso que a gente tem sobre a origem da salvação, né? A partir daí, o homem ele tem acesso à família de Deus. Alguns textos trabalham essa entrada do homem na família de Deus como uma espécie de adoção, né? Não éramos filho, mas por aquilo que Jesus fez, somos adotados. E também por nascimento. Como eu comentei sobre a doutrina da regeneração, somos filhos de Deus por conta desse novo nascimento espiritual que o próprio Deus opera em nós. Tá? Então, já caminhando aqui para o final, eu vou ler só esse texto de Efésios 1:5. Gálatas, Efésios, capítulo 1, versículo 5. E nos predestinou para filhos. Esse versículo a gente usou, né, até na última aula para falar sobre predestinação. Ele está aqui de novo já para falar sobre outra coisa. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então essa palavra adoção ela vai aparecer aí também, tá? Em Gálatas capítulo 4, versículo 5, Romanos 8, versículo 15 e 23 e Romanos 9, 4. E sobre regeneração a gente vai falar sobre ela um pouco melhor, mas a Bíblia trabalha esse acesso à família de Deus através de adoção, através desse novo nascimento, a aquisição da imortalidade, que é algo futuro também. E
como acesso à família de Deus, para acesso à família de Deus, a Bíblia ela trabalha a questão da conversão. A conversão a gente vai trabalhar melhor na próxima aula, mas e a gente vai ver que a conversão está alicerçada em 2 pilares, fé e arrependimento. Tá? E aqui a gente vai ter uma ideia um pouquinho sobre o que a Bíblia fala sobre fé. Tá? Não dá pra gente passar por todos os textos, senão isso aqui ia ficar muito longo, mas a gente precisa ter uma noção básica sobre o que a Bíblia fala sobre fé. O conceito mais simples que a gente tem em relação à fé, ou que o pessoal mais gosta de utilizar, é o de Hebreus 11. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das quais ainda não se vê. Então, a fé, tentando resumir aqui o conceito, é aquilo que faz você esperar algo que não tem a menor probabilidade de acontecer. Mas você tem isso, a fé como um fundamento que te faz esperar ainda assim. Tá? É uma confiança além do normal, né? A apostila ela cita até o seguinte: uma coisa é você esperar que o seu salário vai cair no dia programado, né? Porque todo dia programado, todo mês, ele cai, né? Então você tem uma confiança que esse dinheiro vai cair, né? Ele segue uma lógica, um padrão. Mas ter fé é você crer em algo improvável e mesmo assim ter isso firme, tá? E aí, Hebreus 11, ele cita uma lista de heróis, a galeria dos heróis da fé que a gente fala, né? Uma lista de homens como Moisés, Josué, profetas, que fizeram coisas grandes dentro da Bíblia e que fizeram pela fé, né? Então, o conceito básico está lá, depois vocês podem ler Hebreus 11, o capítulo inteiro. E aí tem alguns tópicos que a gente foi retirando da apostila, fazendo alguns recortes. A fé, ela está além da confiança em coisas das quais já temos certeza. O tamanho da fé depende do grau de conhecimento que o homem ele tem de Deus. Segundo Timóteo 12, Paulo ele solta aquela expressão conhecida: eu sei em quem tenho crido. Então a fé ela depende muito de você conhecer a Deus, né? Ela é concedida pela Trindade. Achei bem interessante, eu queria até ler esses versículos, porque a fé ela é algo que muitas vezes a gente entende que o homem tem que ter, que ela é uma obra humana, que é o homem que tem que se virar para ter fé. Mas a Bíblia mostra que, claro, a fé ela é exigida do homem, o homem ele tem que praticar a fé, ele tem que exercitar a fé, mas ela também é um dom, ela também é algo concedido pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Romanos 12:3 está escrito assim: porque pela graça que me é concedida, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que o que convém saber, mas que saiba com moderação conforme a medida da fé que Deus distribuiu a cada um. Então a fé, ela é algo que foi distribuída por Deus. Aí em Hebreus 12, pode ver que está tudo nos capítulos 12, aquilo que a gente foi marcando. Romanos 12 já foi, agora vamos para Hebreus 12. Hebreus, capítulo 12, versículo de número 2, está escrito assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Então aqui Jesus ele é colocado como autor, criador e consumador, aquele que permite que a nossa fé seja exercida. Então aqui Jesus é o autor da nossa fé. E 1 Coríntios, também no capítulo 12, aí fica fácil de lembrar, no versículo 9 está falando sobre distribuição de dons. E aí no versículo 9 está assim: o outro pelo mesmo Espírito a fé, o outro pelo mesmo Espírito dons de curar. Então está falando sobre o Espírito Santo distribuindo dons diferentes para a igreja, e a fé, ela também é vista como um dom distribuído pelo Espírito Santo, né? E aí, existe um pequeno debate em relação à fé e às obras, a importância da fé, ou a salvação pela fé ou a salvação pelas obras, que está lá em Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao 20. Inclusive Martinho Lutero, que a gente
já trabalhou na outra aula, que ele se opôs à Igreja Católica em relação à salvação, porque ele entendeu que a salvação é pela graça, não vem das obras, segundo aquilo que a gente já viu em Romanos, em Efésios. Ele não considerava a Epístola de Tiago como um texto canônico e sagrado, porque Tiago, ele fala aqui no capítulo 2, no versículo 14 ao 20, que é necessário obras, que a fé sem obras ela é morta. Tá? Então, alguns entendem o texto de Tiago como contraditório a tudo aquilo que a gente entende sobre salvação pela graça. E aí a gente não poderia deixar de ler, né? Então, Tiago 2, do 14 ao 20, está escrito assim: Meus irmãos, que proveita alguém que disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Está falando que a fé não pode salvar. E se o irmão ou irmã estiverem em luz e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me tua fé pelas tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês que há um só Deus? Faze bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Então, daqui para frente, parece que a gente tem uma teologia de Tiago falando assim, olha, o que salva é as obras, o que salva não é a fé. Né? Então, hoje a gente já tenta fazer uma teologia mais conciliatória, né? Fazer mais uma conciliação mostrando, olha, as obras, ela é a prova de que a sua fé é viva. A salvação, ela é pela fé, unicamente pela fé. Mas uma fé, alguém que diz que tem fé e não tem obras, então ela está mentindo. Essa fé é uma fé inválida, uma fé morta. Embora existem muitas pessoas que têm obras, mas não têm fé, a pessoa que tem fé, obrigatoriamente tem que ter obras. Senão é uma fé inválida, é uma fé morta. Hoje a igreja evangélica acredita muito nessa linha, né? Não contradizendo, Tiago diz que a salvação é por obras, Paulo diz que é pela fé. Não, a salvação ainda é pela fé, mas essa fé ela só é uma fé viva, uma fé eficaz, se tiver obras. Então, a fé ela tem que vir acompanhada por obras. E aí outros textos, né? A fé ela nasce do ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17. A gente pode pedir para que a nossa fé seja aumentada, Lucas 17, 5. Os discípulos de Jesus pedem, Senhor, aumenta a nossa fé. E a gente tem vários exemplos bíblicos de fé, eu não vou citar muitos deles, mas eu gosto muito do exemplo do centurião que a gente colocou aqui, em Mateus 8, 10. O centurião chega para Jesus e fala, olha, o meu servo está enfermo. E aí Jesus fala, e o servo dele estava na casa dele. Né? E Jesus fala, não, vamos lá, eu vou dar saúde para ele. Ele fala, Senhor, eu não sou digno que você entre debaixo do meu telhado, mas dize apenas uma palavra. Ele fala, eu também sou homem de autoridade, eu falo para um vai e ele vai, eu falo para o outro vem e ele vem. Com isso ele estava demonstrando que ele acreditava que se Jesus falasse só uma palavra, a doença ia embora. Então isso é uma demonstração de fé. Né? Ele não precisa exigir que Jesus vá até lá, coloque as mãos. Ele acredita que se Jesus só falar alguma coisa vai acontecer, de maneira que ele diz que não é digno nem que Jesus entre na casa dele. Então você tem essa demonstração de fé desse centurião, você tem a da mulher Ciro-Fenícia, que é aquela que vem gritando atrás de Jesus, mestre, tem misericórdia de mim, e aí ela se humilha, Jesus diz que não é lícito tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, e aí ela continua se humilhando, dizendo que os cachorrinhos também comem das migalhas que caem das mesas do seu Senhor, mostrando a insistência, a perseverança, a crença inabalável de que ela vai receber aquele milagre. E aí tem outros exemplos aqui também. Bom, finalizando sobre fé, tem um ponto na apostila falando sobre fé salvífica, que é a fé necessária para a salvação. Então a gente deixou aqui descrito que é necessário o conhecimento da palavra, a aprovação daquilo que o homem tomou conhecimento, então ele precisa ouvir a palavra de Deus, ele precisa aprovar, receber, se submeter a essa palavra e passar a confiar em Jesus como seu único e suficiente Salvador, que perdoa os seus pecados e que te dá a vida eterna. Ele precisa se render
em submissão. Então, essa é a fé que traz salvação. Como o Tiago disse aqui, crê até os demônios creem, né? Fé não é apenas crença. Fé é algo que gera obras. Fé é algo que gera submissão do homem a Deus. É algo que gera confiança na salvação em relação a Deus. Tá? Então, a fé salvífica que a gente fala é essa fé que gera todas essas coisas. E aí, para finalizar, a apostila ela trabalha um pouco o tema do arrependimento, né, que é a mudança voluntária de pensamento, propósito e atitude a fim de satisfazer a Deus. A palavra arrependimento, no seu contexto original, ela traz uma ideia da pessoa que está caminhando para um determinado lugar e ela, a partir de agora, ela percebe que ela está num caminho errado, ela pega e faz uma conversão. Ela pega o sentido oposto do local para onde ela está indo e volta. Né? Então, a primeira mensagem de Pedro foi sobre arrependimento, em Atos 2,38, mensagem assim, após a descida do Espírito Santo no Pentecostes. As outras pregações de Jesus, de João Batista, praticamente toda pregação evangelística tem o quesito arrependimento, essa necessidade de mudança. Não é apenas remorso, né? Às vezes o arrependimento vem acompanhado de remorso, mas não é apenas aquela angústia, aquele sentimento ruim por ter feito algo errado. É a decisão de mudar de atitude a fim de agradar a Deus. Né? E aí a gente deixou aqui, enquanto a regeneração é algo que acontece no interior do homem, é algo invisível, feito por Deus, esse novo nascimento, a conversão é o que acontece pelo lado de fora. A conversão é o que é visível, é o que é palpável no homem que foi regenerado. Tá? Então, o homem regenerado, que foi realmente regenerado, que nasceu realmente de novo, ele se converte. Bom, e aí a gente sempre comenta, né? A gente não pode se basear apenas em atos externos, na religiosidade, nas boas obras. Né? Existem muitas pessoas que têm uma aparência religiosa, mas que não possuem um novo nascimento. Mas todas as pessoas que possuem esse novo nascimento, que foram novamente geradas, elas passam por esse processo de conversão. Tá certo? Então é isso que a gente tinha para comentar aqui nessa segunda aula, tá bom? Nas próximas a gente vai trabalhar um pouco mais esses conceitos de conversão, esse conceito de regeneração, de justificação, de propiciação, de expiação, e vamos dar sequência aí em soteriologia nas últimas 2 aulas, tá certo? Então até a próxima, muito obrigado e fiquem com Deus.